Graças e paz, irmãos, amém? Glória a Deus por isso, né? Confesso que eu fico gelada, toda vez que eu vou ministrar eu fico muito gelada. Então imagina, se já tá frio lá fora, eu acho que eu tô mais gelada ainda. É um frio na barriga, né, irmãos? Mas glória a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João? Eu amo o livro de João, irmãos. Eu já li não sei quantas vezes o livro de João, porque eu acho que João é muito parecido comigo. Acho que João deveria ser aquele cara muito assim, ai Senhor, né? Deveria ser aquele cara assim, né? É à toa que Jesus diz a palavra, que Jesus amava João, né? E eu falo para Deus, eu só quero ser reconhecida como alguém que o Senhor ama, que o Senhor olha assim e fala, nossa, deita aqui no meu colo, valsa, né? Acho muito linda a amizade de João com Jesus. João 15, uma palavra muito conhecida, mas que como o pastor sempre, né? Em algumas de suas ministrações ele fala, né? A gente passa tanta hora dentro da fábrica que Deus acaba falando com a gente lá dentro da fábrica mesmo, né? Porque é o tempo que a gente tem com o Senhor lá também. Vamos ler a palavra? Diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Amém, irmãos? Feche os seus olhos aí onde você está, curva sua cabeça, ora a Deus comigo. Pai, em nome de Jesus, neste momento, me coloco na tua disposição, Senhor. Porque sou apenas uma serva, Deus. E o Senhor sabe o desejo do meu coração. Mas nessa noite não importa o desejo do meu coração, importa o que o Senhor tem para nós. Então que nessa noite o Senhor venha reinar neste lugar. Que a tua palavra com poder, com afinco, como espada que corta os dois lados, ela possa penetrar a divisão da alma. E que nessa noite o teu poder, o teu Santo Espírito, através da tua palavra, venha trazer clareza, Senhor. Que a palavra venha ser revelada em nossos corações, no particular de cada um. E que nessa noite o teu Santo Espírito nos leve a compreender a essência do Evangelho, a entender, a confrontar, Senhor. Que nessa noite essa palavra venha nos confrontar, e que venha nos tirar do comodismo, que venha nos tirar, Senhor, do nosso achômetro, mas que a tua palavra venha reinar em nós. Deus, que nessa noite a tua presença que já está neste lugar venha, Senhor, fazer algo no nosso coração, venha mudar a nossa situação, a nossa circunstância, a nossa história, e que nós possamos ser, Senhor, lembrados nesta terra como alguém que deu frutos, como alguém, Senhor, que trabalhou no teu reino, na tua obra, como alguém, Senhor, que trouxe vidas ao teu altar. Senhor, faz assim no meu coração, faz assim no nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podeis sentar. Amados, eu meditando nessa palavra em João 15, ela é muito conhecida, né? Jesus começa a falar para os seus discípulos da seguinte forma: olha, eu sou a videira verdadeira, né? E vocês são os ramos. Então, se vocês estiverem em mim, né, vocês vão dar frutos. Mas aqui ele diz assim, olha, se você estiver em mim, uma parte aqui de João 15, e ele fala que se nós mesmo estando em Cristo, e se nós não dermos fruto, o Senhor nos lançaria fora. E aí Jesus sempre foi um homem muito inteligente. Ele sabia lidar com pessoas eloquentes, pessoas cultas, pessoas que tinham estudo. E Jesus falava aqui com pessoas simples, iguais eu e você.
pessoas que estavam no campo. Então, para que elas entendessem a essência da palavra, Jesus usava de uma oratória muito inteligente, né? E ele usava dessa sabedoria e ele falou de uma forma muito simples: olha, é o seguinte, tá vendo uma árvore? Essa árvore representa o Pai. Sabe aqui essa videira, a videira que dá frutos? Eu sou ela. Olha, se nós cortarmos esse galho, ele não vai conseguir dar frutos. E aí ele começa a falar: olha, eu sou essa videira. Se você estiver grudado em mim aqui, você vai produzir muitos frutos. E esses frutos, eles vão permanecer, porque eu vou gerar os frutos, porque nós estamos na videira. E quando nós estamos na videira, nós produzimos frutos, e esses frutos, eles permanecem, porque não somos nós, mas é o Senhor Jesus que faz em nós. E aí eu comecei a olhar essa palavra, e aí eu lembrei de uma frase, irmãos, que talvez os irmãos conheçam, e a frase é o seguinte: a plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Fala para o teu irmão: a plantação é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E aí eu comecei a pensar nessa frase da seguinte forma: nossa, se a plantação ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória, então mesmo que eu não queira plantar, eu estou plantando, e mesmo que eu não queira plantar coisas boas, eu vou colher, e eu vou colher aquilo que não é bom. Então a gente vê que na plantação nós temos a decisão de nós plantarmos coisas boas e coisas ruins. E quando nós plantamos, o Senhor nos abençoa. E aí eu comecei a lembrar da seguinte forma: quando nós queremos, irmãos, conquistar uma faculdade, a gente estuda, a gente se esforça, a gente batalha por aquilo e a gente consegue fazer a faculdade. Quando a gente quer algo profissional, a gente quer uma promoção na empresa, aqui no Japão talvez não seja algo que seja tão usado assim, mas no Brasil sim, você luta, você batalha, você estuda, você se prepara, você se capacita, você consegue aquilo. E em todas as áreas nós temos uma plantação, e dependendo da nossa plantação, nós teremos uma colheita, seja uma colheita boa ou uma colheita ruim. Porque quando nós estudamos, nos esforçamos e batalhamos, o Senhor, Ele vai nos fazer colher os frutos das noites que a gente não dormiu, das noites que a gente estudou. A gente vai conseguir um emprego melhor, a gente vai ter um cargo melhor, um salário melhor, e o Senhor vai nos honrar por isso. Por quê? Porque nós tivemos uma plantação. A gente está no Japão e as pessoas falam: nossa, mas estou no Japão, né? A gente tem que se adaptar ao modo deles viver. Vamos estudar, vamos nos esforçar, vamos aprender, vamos correr atrás, porque se eu quero o melhor dessa terra, eu tenho que me esforçar. Assim também na nossa vida ministerial. Ora, eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu não sei pregar, eu preciso aprender, né? Não sei tocar, preciso fazer aula, preciso aprender. E o Senhor também honra nosso esforço e nos capacita com o melhor. Então, em todas as áreas, nós vemos que nós sempre estamos plantando. Mas dependendo da nossa plantação, nós teremos uma colheita que não vai ser muito boa. Porque a plantação, irmãos, ela é opcional. Nós decidimos plantar ou não. Mas a colheita, ela é obrigatória. E aí nós vemos Jesus falando da seguinte forma: olha, sem mim, nada vocês podem fazer. Vocês dependem de mim para tudo. Porque se vocês, mesmo estando em mim, olha, Jesus não fala se você não estiver. Se você ler o texto, ele vai falar: olha, mesmo estando em mim, se você não der fruto, você vai ser lançado fora. E aí eu comecei a lembrar daquela palavra que diz que muitos chegarão diante do Senhor e falarão: Senhor, mas eu não profetizei, mas eu não evangelizei, mas eu tinha um dom de cura, Senhor, quantas pessoas foram curadas em teu nome? E aí o Senhor fala assim: olha, se você não der frutos, você vai ser lançado fora, mas precisa permanecer. E a gente vê que existe uma condição para nós darmos frutos. Ele fala: você precisa permanecer em mim. Então existe uma condição do Senhor. Nós precisamos ser constantes. Nós não podemos oscilar na presença de Deus. Nós temos que ser constantes
constantes na presença de Deus. Porque quando nós somos constantes na presença de Deus, o Senhor, Ele é fiel. E aí nessa palavra a gente vê Deus falando da seguinte forma: outras árvores que estão em mim e que já estão dando fruto, eu podo, eu vou lá, corto galho. E para quem morou na roça como eu, sei o que é isso. Chegava uma época do ano que as árvores começavam a mudar as folhas, vinha seca, porque eu sou do Nordeste, e meu pai falava: tem que cortar os galhos, mas tem que cortar da maneira certa, né? Corta da vertical, meio assim, horizontal. E fazia isso em todas as árvores frutíferas do sítio que nós tínhamos. E aí você vê Jesus falando: olha, eu podo também. Assim também é nas nossas vidas, irmãos. Quantas vezes a gente está orando a Deus por algo, quantas vezes a gente está falando: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu te busco, eu oro, eu jejuo, eu levo a palavra, eu evangelizo, Senhor, e não acontece nada. O que acontece? Muitas vezes o Senhor está nos poldando. O Senhor está nos poldando, nos ensinando a depender dEle, nos ensinando que tudo é no tempo dEle, quando Ele quer, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele vai fazer. E Ele diz que existem esses dois tipos de árvores, e Ele nos alerta: olha, não sejam como essas árvores, que eu vou cortar o galho, que vai ficar seco, e as pessoas vão vir e vão jogar no fruto, porque não vai servir mais para nada. E aí o Senhor está nos ensinando o seguinte: olha, vocês precisam permanecer, constância na minha presença, precisam gerar frutos que permaneçam, porque Ele é a videira e Ele vai nos enxertar desse amor dEle, para que nós possamos cuidar dos frutos, irmãos. E aí, irmãos, eu vejo algumas pessoas falando assim: ah, mas desde que eu cheguei no Japão, a maioria dos cristãos falam assim: olha, até lá na fábrica mesmo, vai haver um avivamento no Japão, né? Vai haver um avivamento. Estamos aguardando o avivamento de Deus. E aí eu comecei a analisar e comecei a me perguntar: mas esse avivamento vai acontecer? Deus, Ele vai cumprir sua palavra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Mas nós estamos fazendo o que para esse avivamento acontecer? O que nós temos feito para que esse avivamento aconteça? A gente ouve falar do avivamento, só que muitas vezes a gente nem ora. A gente não é daqueles que envia, a gente não é dos que ora, a gente também não é daqueles que coloca a mão no arado. E o Senhor requer de cada um de nós que nós comecemos a dar frutos. É necessário, haverá avivamento no Japão quando eu e você entendermos a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é salvação. Não adianta nós virmos aos cultos, enchermos a casa, o louvor ser uma bênção e não gerar salvação. É necessário salvação. Precisamos entender que nós somos aqueles que vamos gerar ovelhas, porque pastor não gera ovelha, mas ovelha gera ovelha. E aí eu escuto algumas pessoas também falar assim: irmãos, eu sou do louvor, meu chamado, minha querida, não é pregar o evangelho. Outros falam: não, mas eu sou diácono. Outro fala: eu sou evangelista. Outro fala: eu sou missionário. Cada um no seu quadrado, né? Não é assim? Cada um no seu quadrado. E aí a gente vê o Senhor falando lá em Mateus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, não é uma classificação. Deus não escolheu uns para fazer o ide. Deus escolheu a sua igreja, tanto profetas, pastores, diáconos, diaconisas, obreiros, não importa o nosso escalão na casa do Senhor.
Deus nos escolheu para nós levarmos o ID, a palavra da salvação, que Jesus cura, que Jesus liberta. Haverá avivamento no Japão? Haverá, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Mas nós, como igreja, precisamos entender que precisamos ser constantes para darmos frutos ao Senhor. Precisamos pregar o Evangelho. E aí, irmãos, existe uma frase de Francisco de Assis. Para alguns que conhecem, Francisco de Assis era um padre, né? Bispo, uma coisa assim. E ele tem coisas que a gente não pode deixar de olhar, passar despercebido. E ele fala assim: olha, pregue o Evangelho. Se preciso for, use palavras. Pregue o Evangelho. Se preciso for, use palavras. E às vezes, irmãos, nós estamos na casa do Senhor e a gente vem aos cultos e a gente acha que a gente está bem, né? Que a gente está perfeito, que a gente está buscando, que Deus nos curou, nos renovou. Mas eu comecei a fazer uma análise de mim essa semana. E houve uma situação que eu passei, que Deus me permitiu passar, para que eu me enxergasse em quem realmente eu sou. E nessa situação eu falei: Deus, a velha valsa está bem aqui e está bem aflorada. Então é necessário matar essa velha carne e vivificar o Espírito. Porque a carne sempre vai existir em nós. Agora, quem está prevalecendo? Nossa carne ou a vontade do Espírito Santo? E aí eu comecei a me perguntar: eu me enxergo de uma forma, mas como será que as pessoas me enxergam? Como será que o meu esposo me enxerga? Porque, irmãos, eu posso me achar a pessoa: não bebo, não fumo, não mato, não roubo, né? Eu sou aquela pessoa calma. Mentira, não sou calma, coisíssima nenhuma. Calmaria só pro meu marido. Só acelerada mesmo. E a gente não se enxerga, a gente não consegue olhar os nossos defeitos, as nossas falhas. E muitas vezes é necessário a gente perguntar para o nosso esposo, para você que tem filho, falar: como que você me enxerga? Como que você me vê? Como que eu sou, na verdade? Porque quando a gente está na igreja, a gente é uma pessoa, né? Graça e paz, irmãos, isso é uma bênção. Mas no dia a dia, quem convive conosco, no trabalho, na nossa casa, nossa, fala: meu Deus, essa pessoa precisa se converter, porque só já tem que nascer de novo. E nós temos que fazer essa análise. E essa análise, muitas vezes, irmãos, é necessário que outra pessoa de fora faça, para que nós possamos nos enxergar e falarmos: Deus, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu preciso ser transformado por Deus, eu preciso ser transformada. Porque é muito mais fácil olhar o defeito do meu irmão, da minha irmã, mas o meu defeito eu não consigo enxergar. E quando ele, de Francisco de Assis, ele fala assim: olha, pregue o Evangelho, se possível for, use palavras. Ele está falando que teu testemunho fala muito mais. Mas muitas vezes a gente não percebe o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E o nosso testemunho não fala por nós. E o nosso testemunho não mostra quem verdadeiramente nós somos. E o nosso testemunho não está glorificando a Deus. E é por isso que o Senhor começou a falar ao meu coração: valsa, quem verdadeiramente você é. Quem é você? Porque você se enxerga de uma forma, mas na verdade o que as pessoas enxergam de você, como você age no momento de uma adversidade, meu irmão. Como você age na fábrica quando alguém te insulta, quando alguém te ameaça, quando alguém te afronta. Qual que é a tua reação diante dessa situação? Será que o nosso testemunho diante disso glorifica a Deus? Ou será que nós somos aqueles que falam: eu sou crente, mas não sou trouxa não? Eu conheço pessoas assim: eu sou crente, mas eu não sou trouxa. E aí a gente olha, e aí a pessoa fala do Evangelho, e as pessoas olham o testemunho e falam: nossa, muito distante do Senhor. E olha, irmãos, não tem coisa melhor da gente perguntar para o nosso esposo quem verdadeiramente nós somos.
E aí meu marido fica com dificuldade de falar, porque ele acha que vou ficar chateada. Só que a minha personalidade sempre foi, porque o meu pai sempre ensinou isso pra gente. Agradeça quem te corrige, porque vai te fazer crescer. Então nós fomos criados dessa forma. Então toda correção para mim é a melhor coisa do mundo. Então quando Deus usa uma palavra de correção na igreja, eu saio pulando de alegria e falando: Deus, obrigada, porque o Senhor está me corrigindo, que o Senhor quer que eu seja melhor, e eu vou mudar e vai ser melhor. E aí, irmãos, o Senhor começou a ministrar o meu coração. Há alguns anos no Brasil, eu li um livro. E o nome do livro é um livro assim muito bom, irmãos. Eu não sei se aqui é fácil comprar, mas o nome do livro é O que Faria Eu nos Passos de Jesus. Esse livro, ele mudou a minha vida de uma forma geral e o meu conceito de igreja. Esse livro, ele fala o que faria eu nos passos de Jesus. E ele começa a relatar de uma jovem. Essa jovem tem uma experiência com Deus. É uma igreja da Califórnia, se eu não me engano. E é uma igreja muito boa, muito bonita, uma igreja muito rica. Muito rica. Uma igreja que tinha vários cultos nos dias e galerias. E o pastor, ele vivia só da obra, só para ministrar. As pessoas que iam nessa igreja eram só de escalão de médico, advogado, juízes, pessoas da alta sociedade. Então, os cultos e as pregações tinham que ser tão eloquentes que os pastores ficavam dias dentro do quarto pensando que pregação trazer, porque as pessoas que iriam ouvir seriam de uma tal informação, tal consciência, né, do conhecimento humano, que ele ficava dias se preparando. E essa moça, ela fazia parte do Ministério de Louvor. E aí ela conta que o Ministério de Louvor era uma bênção, que a igreja descia no fogo e Deus fazia grandes coisas. E aí ela conta que teve um dia que chegou um bêbado no meio da igreja. E aquele bêbado, ele foi levado para fora da igreja porque os obreiros não permitiram que o bêbado ficasse dentro da igreja. E aquele bêbado, ele era um desviado. E ele estava tentando se suicidar. E aí ela conta que ele falou que ele ia passando em frente à igreja e algo falou no coração dele: não faz isso, entra aí, não faz isso, entra aí. E aí ela conta que quando aquele homem entra na igreja bêbado, sujo, porque ela é mendigo de rua, e ela conta que as pessoas começaram a se sentir mal, porque as pessoas estavam num ambiente agradável, cheirosas. E aí colocaram aquele homem para fora. E aí começaram a gritar, né? Tira ele. E aí o pessoal do louvor continuou, mas todo mundo percebeu a agitação no meio da igreja, que aquele homem queria falar algo. Ele queria falar algo e não deixaram ele falar. E aí aquela moça viu, e aí ela conta que ela falou assim: deixem ele falar. E aí nesse momento que ele começa a falar, aí ele começa a falar da seguinte forma: igreja rica, igreja próspera, que não olha a necessidade daqueles que precisam de um amor e de uma palavra. Eis que estou falando com vocês, igreja. Abram os vossos olhos e os vossos corações, porque não me alegro com os seus louvores, muito menos as suas ministrações. E aí naquele dia, irmãos, a igreja se quebrantou. E aí ela fala que todo mundo chorou. E aí foram cada um para suas casas. E a partir daquele momento ela decidiu não congregar mais na igreja dela. E ela era uma pessoa muito experiente no vocal. E o pastor foi atrás dela e ela falou: eu vou trabalhar na favela. E eu vou louvar na favela. E começaram a louvar no bar. Tinha karaokê no bar. E ela chamou mais um amigo. E no momento de brincar no karaokê, ela começava a louvar o Senhor. E os bêbados começavam a rir dela e falavam: ô Patricinho, o que você está fazendo aqui? E aí diz ela falando no testemunho dela que depois de muito tempo aquele bar se tornou uma igreja. E hoje existe na Califórnia uma das maiores igrejas naquele lugar. Sabe, irmãos, o que eu estou tentando falar com tudo isso? Que muitas vezes o Senhor nos confronta com a sua palavra.
Muitas vezes nós somos essa igreja rica, que trabalha, tem posses, tem carro. Nós temos de um tudo. Mas existem pessoas neste país que podem não precisar de uma roupa, de um calçado e nem de um prato de comida. Mas precisam de um ombro amigo para desabafar. Precisa de mim, de você, para ouvir. Precisa de alguém para estar perto no momento de angústia. E Deus, Ele conta comigo e com você, para que nós venhamos permanecer, para que nós venhamos testemunhar. Porque muitas vezes nós não precisamos falar que nós, de Jesus, e falarmos, e falarmos, e falarmos. Mas o nosso testemunho, irmãos, vai ser tão abençoado por Deus, que a pessoa vai chegar em você e vai falar: olha, estou com um problema, está acontecendo isso e isso. E às vezes você não vai ter a resposta, mas você fala assim: olha, eu vou estar orando pela sua vida. E muitas vezes, igreja, nós não geramos. Nós estamos sentados, acomodados. E a gente se acomoda com isso. Normal. Todo mundo trabalha muito no Japão, né? É uma correria total. Mas o que nós temos feito para a obra do Senhor? Porque Ele diz que não adianta permanecer nele. Está aqui na palavra. João 15 fala isso. Porque mesmo permanecer nele e não der fruto, Ele vai cortar fora, irmãos. Você vai ser lançado fora, eu vou ser lançada fora. E o Senhor, Ele começa a ministrar ao nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que é necessário, aquilo que vai trazer vida ao nosso espírito, ao nosso corpo, à nossa alma. E nós precisamos entender que nós temos a missão de levar o Evangelho. Nós precisamos entender que nós somos aqueles que Deus vai contar para fazer algo diferente nesse Japão. Porque se eu e você ficarmos aqui todo sábado, todo domingo, aí você fala: mas eu não tenho tempo de sair para evangelizar. Eu também não. Pregue o Evangelho no teu trabalho. Se preciso for, use palavras. Peça ao Senhor oportunidade para falar de Jesus. Senhor, me dá oportunidade. Irmãos, desde que eu cheguei, existem algumas pessoas que a gente tem um carinho muito grande. E eu não falei de Jesus para essas pessoas de maneira nenhuma, até porque em respeito à religião da pessoa, mas porque eu esperei a oportunidade certa. E a pessoa muitas vezes ela zomba de mim e fala: nossa, né? E me mostra os vídeos de crente rodopiando. E aí eu fico quieta. Mudo de reação. Não vou dar risada pela seriedade, porque nós sabemos que ai de nós se zombarmos do Espírito Santo. E eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá oportunidade, porque não é possível que o Senhor não vai me dar oportunidade. E essa semana eu tive a oportunidade de confrontar com uma simples palavra. Eu falei: Senhor, me dá sabedoria, porque o momento é agora e a hora é agora. E aí a pessoa falou assim: você é crente, você faz parte de uma outra facção, né? Porque fala facção. E aí eu peguei e falei assim: todos nós somos crentes. Não, eu não sou crente. Eu falei: eu sou crente, mas eu sou cristã. Porque cristão vem do cristianismo, acredita em Jesus. Você é crente. Eu não sou crente. Eu falei: você é crente. Você crê em alguma coisa? Você não crê em alguma coisa? Ah, creio, então você é crente. Todos nós somos crentes. E aí a gente começou a conversar. E aí eu comecei a ministrar algumas coisas. E eu agradeci a Deus por aquela oportunidade. Porque eu falei: Senhor, se for a última vez que eu possa ter contato com essa pessoa. Falei para ele o quanto era importante para Deus. O quanto ele era amado por Deus. Por isso que Deus cercava ele de pessoas cristãs. Por isso que Deus cerca a pessoa de pessoas cristãs. E a pessoa não entende. Às vezes a pessoa fala: nossa, porque tanto crente me persegue, né? As pessoas que não estão na igreja: nossa, tanto crente me persegue. Meu vizinho é crente, pessoa da fábrica é crente, outro é crente. Meu Deus, será que você ainda não entendeu, meu querido, minha querida? Jesus tem um plano, Ele te ama. Por isso que você está cercado de pessoas de Deus, porque Ele quer te salvar. Ele te ama. E aí, irmãos, a palavra, ela veio para nos ensinar. E a palavra veio para nos dizer da seguinte forma: precisamos produzir.
Qual tem sido o nosso testemunho no nosso dia a dia, na nossa casa? Qual tem sido o nosso testemunho, irmãos, na nossa casa é o mais difícil. Porque a gente ser crente lá fora, na igreja, até a gente consegue controlar. Mas dentro de casa, a pessoa, né? As mulheres quando estão de TPM, chuta o balde mesmo. Meus maridos têm que ficar quietos, porque senão morre. Né? Senão morre, irmão, senão morre. O Armando fala, meu Deus, hoje é dia dela riscar a faca. Fala, meu amor, não faz isso. Esses dias a gente estava até brincando, porque a gente tirou uma foto de samurai, né? E aí eu com uma espada, falei, amor, eu mudei só de facão pra espada. Olha só, tô progredindo, hein? Cuidado, né? Olha a faca. E aí, irmãos, a gente fica analisando, né? Como está sendo o nosso comportamento no nosso dia a dia? Com o nosso esposo, com os nossos filhos. Como será que os nossos filhos nos enxergam? Meu pai faleceu tem uns 4 anos. E quando ele faleceu, a gente mora na cidade do interior. Tinha tanta gente no enterro dele. Mas tanta gente, irmãos, tanta gente. E as pessoas falavam assim, nossa, foi embora um homem que matou minha fome, matou minha sede. Foi embora um homem que fez muito bem à população. Porque meu pai era servidor de vidas e ele era católico praticante. Na época da seca, só o nosso sítio tinha fruta e só o nosso sítio, irmãos, tinha água. Era uma coisa incrível. Então, água no meu sítio era de tudo quanto é lugar e as frutas. Então, meu pai tinha muita fruteira. Então, na época de fome, os sítios vizinhos, meu pai falava assim, não vamos vender. O pessoal levava assim, balaio, carros, sabe? Carroça cheia de frutas, água. As pessoas com sede, as pessoas falavam assim, veio um homem que matou minha fome, matou minha sede. E aí eu comecei a refletir, que legado que eu vou deixar para as pessoas? Que legado que nós vamos deixar? E nós somos em 12 filhos, e os 12 filhos têm orgulho do meu pai. A gente tem orgulho e sabe o grande homem que ele foi. E nós temos essa referência como líder da nossa casa. Sempre vai ser o nosso grande líder. Sempre vai ser aquele que a gente tem orgulho. Cada um de nós, a gente tem tanto orgulho de falar do nosso pai que a gente sente assim na alma. E aí a gente tem que fazer essa reflexão. Onde a gente vai lá, meu marido foi conhecer a cidade. É o genro de seu Caetano. Olha, não sei o quê. Porque já tem, nossa, aquela família, uma família respeitada. Aquela uma família decente. Porque aquele homem era um homem, poxa, íntegro, correto. Ajudava o próximo. E olha, irmãos, o que a gente vai deixar como legado nessa terra? O que nós vamos plantar para o Senhor? Porque o que nós deixamos como legado é a nossa plantação. E essa plantação vai gerar frutos. Gerou eu, meus irmãos, gerou outras pessoas. E continua gerando um coração de amor, um coração que ajuda as pessoas, um coração que quer amar as pessoas. Porque você gera isso em outras pessoas. E foi assim que o Senhor me ensinou nessa palavra. Foi assim que o Senhor confrontou a minha alma nessa palavra. Talvez nessa noite você veio a este lugar e você está falando, Deus, mas eu tenho tantas falhas. Mas eu tenho tantas dificuldades, Senhor. Mas Deus, Ele quer realmente tratar essa dificuldade. Ele quer tratar essa falha dentro de mim e de você. Para que nós possamos ser moldados por Ele. Para que a gente produza mais frutos. Para que a gente venha produzir, irmãos. Precisamos produzir, precisamos orar. Precisamos semear. Precisamos falar, Deus, esse ano eu vou adotar uma pessoa em oração aqui no Japão. E eu só vou, Senhor, largar quando o Senhor salvar essa pessoa. Senhor, esse ano eu vou estar orando, eu vou estar jejuando. Senhor, ela não vai vir no culto, ele não vai vir no culto, mas a minha plantação receberá, ainda que eu não colhe, irmãos, porque um planta, outro rega e outro vai colher. Não me importa se a pessoa vai me congregar com você. O importante é você entender que você produziu frutos para o reino. E nós temos que produzir, igreja. Nós precisamos arregaçar nossas mangas e dizemos, Senhor, me dá estratégia. Deus é Deus de estratégia. Não podemos nos acomodar. Temos que entender que o avivamento vai acontecer
você entendermos que a essência do Evangelho é salvação de vidas, é salvação, porque quando uma pessoa é salva, Deus liberta, Deus cura, restaura, renova, coloca de pé, dá um semblante novo, faz a vida nova, irmãos. É coisa tremenda. O Senhor fez comigo, fez com você. Não fique parado, não fique parada, não fique esperando o tempo passar, porque Jesus está voltando. E muitas vezes nós falamos da seguinte forma: Jesus vai voltar, mas a gente não faz nada. A gente é Isubaraxi para trabalhar, para ganhar dinheiro. A gente é Isubaraxi para fazer qualquer coisa na vida, mas na hora de fazer a obra do Senhor, a gente não quer fazer, a gente não quer orar, a gente não quer semear, a gente não quer fazer, a gente se acomoda e fala: não, Deus, eu não posso, não dá. Chama outro, levanta outro. Deus quer levantar você, o chamado é com você, a responsabilidade é com você. O outro que não está aqui é o outro, você é você. Deus, Ele quer você trabalhando, Deus, Ele quer você na obra, batalhando para o reino de Deus. Irmãos, é muito sério, as portas estão se fechando. Jesus em breve voltará. E Jesus já está recolhendo sua noiva. Irmãos, a gente está passando algumas dificuldades no Brasil com pessoas da família e pessoas muito da igreja, assim. Irmãos obreiros, amigos nossos, de andar junto, lado a lado, de orar com a gente. As pessoas estão diagnosticadas com câncer. Aí você fala: Deus do céu, é o teu povo. O que está acontecendo? Deus está fazendo a ceifa. Deus está recolhendo para não perder, para não perder. Deus está recolhendo porque Jesus está voltando. Não é brincadeira. O mundo tem se corrompido cada vez mais. As igrejas estão se corrompendo. Os pastores estão trocando o evangelho da salvação por dinheiro. Os pregadores estão trocando o evangelho da salvação por avião, cargos, por tantas outras coisas. E Jesus está voltando e gritando: igreja minha, desperta, desperta, porque está na hora de trabalhar. Levanta-te, faz alguma coisa, porque Deus é contigo, meu querido. Deus é contigo, minha querida. Abre a tua boca, fala: Jesus te ama. Olha, Deus quer o teu bem. Fala uma palavra de amor para alguém. Irmãos, Deus está levantando pessoas ímpias para trazer profecia para a gente. O negócio está invertido na terra. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala: se nós não falarmos as pedras, e as pedras, irmãos, são as pessoas que não conhecem a Deus. São as pessoas que não têm intimidade com Deus, que ouviram falar de um Deus, mas não querem compromisso com Ele, que sabe que Ele é o melhor, é a melhor escolha, mas não querem Ele, não querem estar do lado dEle. E Deus usa essas pessoas para falar para a gente coisas que a gente fala: nossa, a pessoa é crente? Não, é ímpio, que não serve a Deus, que não é constante na presença do Senhor. E nós, muitas vezes, alguém está passando por uma dificuldade do nosso lado, e a gente olha e fala: problema dele, problema dela, né? Cada um no seu quadrado. Cada um cuida da sua vida. Tenho muito problema, muito trabalho no Japão, mas não tenho tempo. Irmãos, o Senhor tem falado no meu coração. As portas estão se fechando e nós precisamos nos levantar. Precisamos falar do amor de Jesus. Sabe, irmãos, essa semana eu falei assim para alguém da fábrica que eu não sei falar Nihongo. Kami-sama ashitemasu. Deus te ama. Hã? Kami-sama ashitemasu. Aprendi isso no evangelismo, uma palavra tão simples. E a pessoa olha assim: não entendeu, mas ela entendeu que Deus ama ela. Porque existem tantos deuses, irmãos, aqui no Japão. São milhões de deuses, né, amor? Milhões de deuses, milhões de deuses aqui no Japão.
Tem Deus para tudo, Deus do arroz, Deus da farofa, deve ter Deus até da farinha, da galinha preta, da galinha branca. Deve ter Deus aqui até de sandália, de sapato. Deve ter tanto Deus, irmão, que deve ter cada coisa que eu falo, meu Deus, Deus do cabelo, Deus do sol, da lua, tem muita coisa aqui. Porque pela quantidade de deuses que a gente ouviu falar, eu falei, meu Deus, deve ter Deus para tudo. Até do dedo deve ter um Deus, Deus do dedo, deve ter. E a gente sabe que o único Deus é o Deus Todo-Poderoso, que muda a história, porque mudou a minha, mudou a sua. E a gente não está tentando comprar ninguém. A gente só está falando para a pessoa, olha, Jesus é bom. Ele mudou a minha história. Ele tem mudado a minha vida. Eu tenho felicidade, eu tenho alegria. Sabe por que eu gosto de sorrir tanto? Sabe por que muitas vezes eu chego alegre? Porque o Deus que eu sirvo me dá alegria, me dá paz. E essa paz o mundo não pode me dar. Essa paz o mundo não pode me dar. Outros deuses não conseguem me dar. Porque só o Deus Todo-Poderoso consegue me dar. Só o Criador do céu e da terra consegue me compreender. E Deus está falando, olha, se você não der fruto, vou cortar e vou lançar fora. Mas se você já está dando fruto, irmãos, pode ter certeza que o Senhor também vai te poudar. Cortar um galinho vai doer. Você não vai entender. Porque na hora da prova a gente não entende. Mas é Deus nos aperfeiçoando para darmos mais frutos. E esses frutos, irmãos, precisam permanecer. Eles precisam permanecer. Nós precisamos ser como uma árvore frutífera que dá bons frutos. Por isso nós temos que nos levantar, orarmos. Precisamos falarmos. Se nós não falarmos, nós precisamos evangelizar com o nosso testemunho. E isso é mudança de vida, de caráter. É permitir que o Senhor mude o meu ego. É permitir que o Senhor mude quem eu sou verdadeiramente. Isso é mudança de vida. Por isso que é testemunho, irmãos. Porque é você permitir, Deus me muda. Eu sou agitada, mas me torna calma, Senhor. Diante de uma situação, Senhor, me torna a pessoa mansa. Deus vai fazer. E eu tenho que me permitir ser trabalhada por Deus. Amém, irmãos? Coloque de pé. Essa palavra foi que o Senhor ministrou ao meu coração. Ele fala no versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Sabe por que tudo isso, irmãos? Eu acho esse Deus lindo, sabe? Eu falo, Deus, como você é muito bonito. Porque Deus, Ele dá umas, um chacoalhão, levanta-te. E depois Ele fala, olha, assim como o Pai me amou, eu te amo também. Você é amado por Deus. Você é querida por Deus. E é por isso que Ele nos repreende. E é por isso que Ele fala. E é por isso que Ele nos coloca de pé. Porque o amor dele, irmãos, o pai quando ama, a mãe quando ama, puxa a orelha do filho. Não faz isso, não coloca o dedo na tomada, criança. Não coloca. E às vezes ela coloca e a mãe vai lá e bate com a chinela na mão. Mas por quê? Porque ama. Porque se o fio estiver ali decapado, morreu a criança. Não é verdade? Então o pai, a mãe, cuida do filho. Assim é Deus cuidando de nós. Feche os teus olhos, olha Deus comigo, porque assim como você, eu também preciso. Porque essa palavra confrontou a minha alma. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor,